Bom, pessoal, eu nesse momento eu gostaria de apresentar um livro a vocês, né, que faz também uma ponte agora adentra, partindo da ciência política, adentra ao estudo da sociologia, e não a sociologia no aspecto amplo, tá? Uma sociologia direcionada, sociologia jurídica. Esse livro eu ganhei de presente também, né? Foram poucos livros que eu ganhei de presente, né, de parente, né, que eu disse a vocês, mas que influenciaram bastante na minha vida e continuam influenciando, né, porque não são livros que ficam esquecidos nas prateleiras das nossas bibliotecas, ainda não, eles formaram, foram os primeiros da biblioteca e continuam sendo. Então eu fico muito feliz quando vocês observam a colocação que eu faço aqui dos livros, a exposição desses livros todos, desse material. Depois eu mostro para vocês aí a minha biblioteca, né? Mas eu coloco a questão de que nós temos vários elementos que influenciam e influenciaram a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional e podem contribuir ao longo do tempo com histórias, com doutrinas, para nós entendermos alguma coisa. É lógico que vocês, conforme vão caminhando, vão entrando em disciplinas mais profundas, né? Direito penal, vão estudar as teorias do direito penal, vão estudar lá o processo penal, né? A instrumentalização do processo, a ferramenta processual adequada, e aí esses livros aqui acabam ficando aí nesse meio que momento inicial de curso, né, que é um momento bastante filosófico, um momento de bastante reflexão, para depois nós adentrarmos aí com muita ânsia ao estudo do direito. Enfim, é como se fôssemos um estudante de medicina querendo já fazer a operação, né? Olha, eu quero lá o bisturi para operar, mas eu vou operar como? Por quê? Se eu não conheço o porquê, se eu não conheço a anatomia, o ser humano, não conheço as partes biológicas, enfim, é preciso primeiro estudar esses aspectos todos, né? Até a legislação médica, para poder depois você se especializar, depois de um longo tempo, estudou todo o ser humano, comportamento humano, para poder se especializar, fazer sua residência e trabalhar numa área específica. Então são 8, 10, 12 anos de estudos. Né? No direito também não é diferente. E nós temos aqui algumas matérias que são puramente históricas, estão ligadas à história, estão ligadas à sociologia, à filosofia, né? Quando nós estudamos lá a história do direito, filosofia do direito, são aspectos históricos nos quais nós precisamos entender para depois poder aplicar algo, para depois instrumentalizar a aplicação. Né? Nós vamos fazer o quê? Levar fatos ao judiciário, vamos invocar a aplicação da lei, e quem vai dizer que está correto ou não? Não é quem vai nos dar o direito. O Estado, através do juiz. Então, o juiz que vai ser o protagonizador dessa circunstância. Esse livro aqui, ele faz uma abordagem, por exemplo, né, o problema epistemológico da sociologia. Epistemologia em ciência social, a reação de Durkheim, o qual nós já estudamos, o sociologismo, o naturalismo e o culturalismo, Max Weber, um dos autores também que nós estudamos, que eu disse que ele era mais sociólogo do que filósofo, o problema do método, os precursores da sociologia científica, tais como Aristóteles, Montesquieu, dentre outros, a aplicação do método científico ao estudo da sociedade, como nós estudamos em Comte, em Karl Marx, que mais? A metodologia sociológica, Emile Durkheim, nós já citamos, o problema das leis sociológicas, não só as leis da física, né? Quando eu
coloco lá, olha, isso aqui é um lápis, né? A gravidade, eu estudei isso no colégio. Se eu soltar esse lápis, ele vai cair. Por quê? Porque tem a lei da gravidade. As leis sociológicas, as leis jurídicas, nós estudamos, né? Nós estudaremos ao longo do nosso curso de 5 anos de direito, a divisão dos estudos sociológicos, sociologia pura, sociologia aplicada, sociologia e política. Olha como elas estão juntos, né? Se naquele primeiro momento nós vimos que a filosofia nasce junto com a sociologia e a filosofia também nasce junto com a ciência política, elas estão intimamente ligadas. E por trás disso nós temos o direito que regula normas de convivência em sociedade, normas importantíssimas. A sociologia jurídica, a temática sociológico-jurídica, as relações com outras ciências jurídicas, não só, né? Eu falei que o direito é um feixe de conhecimentos, né? Como se fosse um compartimento, um armário com várias gavetinhas, direito penal, direito civil, processo penal, processo civil, tributário, trabalho, processo trabalho, administrativo, ambiental, os novos direitos, né, consumidor, direito cibernético. Então, são áreas que o direito vai enfrentando ao longo do tempo, às vezes até com uma certa demora, mas não uma demora porque ele queira, né, porque temos que ter uma segurança jurídica. Por exemplo, as questões da internet hoje, as fake news. Será que eu tenho lei? Não, não tenho lei ainda. Então isso vai cair num outro campo que precisa ser melhorado, precisa ser explorado ainda para que façamos leis que tenham uma certa eficácia, né? Um certo modo de punição que não seja somente o encarceramento, mas também não seja só o pagar uma cesta básica, fazer um acordo pura e simplesmente. Enfim, a sociologia é importante para nós, na medida em que nós temos a ligação da sociedade, né, a sociedade e o indivíduo, a sociedade e a cultura, as sociedades humanas e as subhumanas e o direito. Poucos autores falam das sociedades subhumanas. Que mais? Direito e cultura, a cultura, o ser cultural, o direito e a cultura, as manifestações culturais do direito, o direito e a mudança sociocultural, quando eu tenho uma pressão, né, quando a classe jurídica se une para que se faça uma lei em benefício da sociedade, não somente em benefício dela. A OAB nos representa muito nesse aspecto, mas nós tivemos aí manifestações para todos os lados, né? São movimentos importantes, movimentos sociais importantes dentro de uma democracia. Controle social e direito, moral e direito, direito e normas técnicas. Que mais? Direito e revolução, sociologia e revolução, teorias da revolução, revolução e direito, guerra e direito, ideologias da guerra, sociologias da guerra, efeitos sociais da guerra, o direito como fenômeno econômico. Então também o direito tem uma abordagem econômica muito importante, muito participativa, muito consagrada nesse aspecto. Stamler, né, a participação de Stamler nesse ponto, a estratificação social e o direito, a estratificação social, os tipos de estratificações sociais, estratificação sexual, estratificação etária, estratificação propriamente social, as classes sociais, caracterização das classes, mobilidade social, estratificação social e direito, direito, religião e família, poder político e direito, poder político e as sociedades humanas, as funções sociais do poder político, o poder político e o direito, a sociologia e o direito natural, tal como nós já estudamos o direito natural. O objeto da sociologia, qual o objeto da sociologia? É o coletivo, que também é objeto da política, o bem comum. Nós já estudamos isso, né? Sociedade e direito, os vários saberes jurídicos, o ser jurídico, direito e as demais normas sociais,
objeto e temática da sociologia jurídica, as urgências sociais do direito, motivações sociais básicas do direito, direito e poder social, fatores de produção e transformação do direito, ação reguladora do direito e da sociedade. Então, nós observamos, diante de todo esse cenário, que o direito não é uma ciência totalmente doutrinária, vinculada às leis que estão estanques. O direito tem uma certa dinâmica, tem uma certa complexidade, tem uma certa atualidade. O direito não é aquela ciência que eu estudei e pronto, acabou, né? Eu deixo aqui o meu código parado. Não, ele está em constante mutação, em adequações. Nós temos leis que no passado, as chamadas leis que pegam e as leis que não pegam, enfim, alguns dispositivos que precisam ser atualizados. Então o direito ele é bastante importante e faz um papel na sociedade e implementa a política. Um exemplo disso é a lei da ficha limpa, na qual as comunidades, a Igreja Católica implementou foi dando uma certa ideia inicial à lei para punir determinados políticos corruptos que se tornassem maculados, manchados por essa lei, e o assunto foi tomando uma certa amplitude na sociedade. Outras igrejas, outras denominações religiosas tomaram parte dessa importante lei, que trouxe agora, em que um elemento que foi analisada tecnicamente pelas nossas casas legislativas, e o governo federal implementou uma questão que também faz parte da sociologia do direito e está ligada aí à ciência política, a lei da ficha limpa. Quer dizer, o sujeito não pode mais ser candidato porque ele tem uma mancha, tem uma mácula, num determinado momento da vida em que ele talvez tenha cometido um ato de improbidade administrativa, ato este sim que deve ser combalido, deve ser combatido. E ele, passado esse momento, ele tem que demonstrar que ele se regenerou, que ele é um político ficha limpa, enfim, para mostrar para a sociedade que foi um deslize, então, ou se ele cometeu aquele ilícito, ele tem que pagar por isso. Então, meus caros, é importante nós trabalharmos com essas ferramentas, elas estão amplamente interligadas. Vejam que nós partimos lá da filosofia, adentramos ao estudo da ciência política, estamos perpassando pela sociologia, nesse recorte estamos adentrando a sociologia jurídica e implementamos agora a teoria do Estado, ou teoria geral do Estado, a organização dos poderes. Então, todos esses elementos são importantes, são importantíssimos nós estudarmos. Estudem, aprimorem os seus conhecimentos. Até a próxima. Obrigado.